continuar sendo o convidado principal dessa sala. Estarmos aqui em comunhão é muito bom, hein? Nossa, o que a gente ouve de feedback é muito bom. Mas se ele não estiver aqui, se a presença dele não estiver aqui comigo e com você nessa sala, já vou te falar, de nada adianta, viu? Então, vamos orar nessa manhã aqui. Eu quero estar orando com vocês, quero estar orando com os meus irmãos aqui junto nessa manhã. Viu? Se você pode, pega seu papel, sua caneta, abre sua câmera, vai entrar melhor na sua mente. Você vai poder fazer tantas outras coisas que depois, quando a gente estuda ali deitado, fica ruim, né? Quando você acorda, você não sabe se você sonhou ou se você realmente estudou. Vamos orar? Pai amado, Paizinho querido, nessa manhã, Senhor, queremos aqui te render graça, Pai. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida, queremos te agradecer por estarmos aqui, pela conexão da internet, por esse povo aqui, ó Deus, que se levanta todas as manhãs com sede de Ti. Obrigada, Senhor, por essa conexão. Obrigada, Deus, por todas essas pessoas aqui, Pai, junto conosco, Senhor. Obrigada, Paizinho. Nesse momento, Pai, eu quero te entregar a nossa pastora Rose, Senhor. Essa mulher que tem se colocado na posição, essa mulher que tem levantado, essa mulher que tem levantado mulheres, Pai, levantado famílias, Senhor. Senhor, seja com ela. Já sabemos que Tu és com ela, ó Pai. Então, sonda o coração da Tua filha, ó Pai, e destrava tudo que está travado, Senhor. Toma ela nas Tuas mãos, Senhor, e dá para ela o pãozinho fresco, Pai, fresquinho, cheiroso, que só o Senhor sabe dar nessa manhã, para que ela possa estar nos conduzindo da melhor forma possível. Muito obrigada, papai, em nome de Jesus, amém. Vem para cá, minha pastora Rosi. Graça e paz, meus queridos, graça e paz. Quero agradecer ao Senhor por esse privilégio de estarmos aqui, mais uma vez, estudando a palavra dele. Nós estamos dando continuidade ao estudo sobre abusos emocionais, dependência emocional. Na verdade, o tema surgiu como dependência emocional a partir de algumas perguntas que me chegaram no privado, e nós fomos estudando, né, no decorrer desse tempo, as dependências emocionais que ocorrem nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos amorosos, nas relações uns com os outros. E hoje nós vamos chegar num tema que também é muito importante entendermos esse processo, que é o abuso religioso. Nossa, mas como que ocorre abuso religioso, já que a religião é um instrumento de cura, de conexão com Deus, de conexão com o Pai? Pois é. Apesar da religião, o termo, o significado, significa religar, ligar de novo o homem a Deus, né? Fazer com que, através de Jesus, que é a ponte entre a minha vida e a vida com Deus, nós possamos de volta nos conectar e sermos achados como filhos. Só que, por causa de alguns aspectos que nós vamos estudar hoje, nós vamos entender que isso não acontece de uma forma tão bonita, tão filosófica, como algumas pessoas pensam que ocorre. E aí eu quero te convidar a ler comigo, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 4 em diante, que diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo seu caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, aqui há uma promessa, né? E depois ele fala também, deve amarrá-las como sinal na sua mão, e ela lhe será por frontal em seus olhos, e você as escreverás nos umbrais de sua porta. Li na linguagem de hoje, mas o que Deus está dizendo aqui, olha, você só precisa se preocupar com uma coisa: amar o teu Deus.
mas amar de uma forma muito peculiar. Você vai amar, primeiro, de todo o seu coração. Quando fala de coração, fala de entranha, de personalidade, fala da essência que é o homem. O homem é o seu próprio coração. Por isso, ele nos diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração e espírito estão interligados. Deus, ele fala a mente do homem e ele confirma no coração. Depois ele vai dizer, olha, depois que você entender esse processo e me amar de todo o teu coração, você precisa também me amar com toda a sua alma, com o seu temperamento, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com as suas carências, com o seu, com as suas emoções, com esse jeito que muitas vezes você não gosta. Me ame por inteiro, com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Depois ele vai dizer força, essa força aqui remetendo ao corpo físico. Então, nessa tridimensionalidade, ele está nos dizendo, olha, eu quero você por inteiro, mas eu quero você por inteiro só para mim, porque eu te criei. Eu sei quem você é, eu te conheço. E aí, mediante, né, essa memorização desse texto maravilhoso de Deuteronômio 6, depois ele vai dizer, olha, mas eu quero que você ensine essas palavras aos seus filhos, mas você vai ensinar como? Sentado, andando, deitado, quando você levantar, vai amarrar aqui, ó, no pulso e vai lembrar. Eu fiz uma pulseirinha chamada Simples Assim, lá do casulo, e quantas vezes eu olhei para aquela pulseira e eu me lembrei que o processo não era tão difícil como eu pensava, que era simples, era só eu pedir ajuda a Jesus e caminhar com Ele, e isso foi me dando força para eu acreditar que eu podia chegar onde eu precisava chegar. Então, precisamos amarrar a palavra no nosso coração e muitas vezes até na nossa mão, né? No nosso punho, e escrevermos em todo lugar. E isso até mesmo na nossa casa. Mas, por que esse tema? Por que essa palavra, abuso religioso? O que é um abuso religioso? São relações abusivas, onde as pessoas investidas de autoridade religiosa usa de forma equivocada o dom dado por Deus para controlar, manipular, tirar proveito próprio, seja através de ensino, do medo, dos dons, do engano. A fé ela é facilmente manipulada de tal forma que o adoecimento se instaura, tornando a pessoa refém, dependente emocionalmente do outro. Nós nascemos com fome de paternidade. Sabemos que temos a mãe, mas somos extremamente carentes de pai. Essa essência foi perdida no Éden, através do rompimento de Adão com o pai. Mas Jesus vem e resgata. Só que quando Jesus vem e resgata através da cruz esse lugar de pertencimento, muitas vezes por causa do trauma, esse processo ele fica adoecido. E como que isso se manifesta, né? Ele se manifesta primeiro pelas brechas, crianças que não foram desejadas pelos seus pais, e o pai rejeita essa criança, então há uma orfandade paterna em relação à figura do homem, a figura do pai, né? Então, seja através de lembranças traumáticas, abusos físicos, né? Crianças que sofreram muito, apanharam muito dos seus pais, seu padrasto, pessoas de figuras de autoridade masculina que não exerceram esse amor e que fez com que essa pessoa ficasse muito carente emocionalmente dessa figura paterna. Então, quando elas conhecem Deus, o que Deus é? Deus é o nosso Abba, Pai. Então, quando você ouve a palavra Pai, Pastor, Padre, remete a essa figura paterna, a esse pai que deveria colher, deveria cuidar e não cuidou. Então, quando você não tem a figura paterna na terra para te remeter à figura paterna do céu, qualquer outra pessoa
qualquer outro relacionamento religioso, ele se desconecta da figura humana e te conecta, captura a mente humana e conecta ela com o Pai. E muitas pessoas, erroneamente, acham que aquela pessoa ali é o pai da terra que elas não tiveram, né? Por isso que muitas pessoas atribuem o pastor, ao padre, aquele paizinho que elas não tiveram, e coloca essas pessoas num pedestal, num lugar onde não é possível errar. Tira a humanidade delas, santifica ela numa santidade que não é real. É um adoecimento da mente. E pessoas também que não sabem usar, né? O discipulado saudável faz o quê? Se apropria dessa imagem que o sujeito criou e usa isso de uma forma maléfica, porque já tinha suas feridas, né? Também, todos nós somos feridos narcisicamente, todos nós. Eu e você nascemos com essa ferida. E graças a Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus têm a possibilidade da restauração dessa ferida. Mas muitos não têm. Muitos vêm para a igreja, têm uma experiência de novo nascimento, conhecem Jesus, mas não se permitem curar. As feridas narcísicas continuam sangrando e sangram em quem está perto. Seja num líder de célula, você vê isso, seja no próprio pastor. Relações de pastores, líderes com as suas esposas são extremamente abusivas, porque ele se incorpora naquele papel de Deus, né? De alguém que tem a última palavra. Deus fala através de mim e não fala mais através de ninguém. Então, essas pessoas, muitas vezes, pessoas que já dependeram financeiramente de outras pessoas e cria uma nota promissória impagável. Paga o dinheiro, paga o cartão, paga o empréstimo, mas a dívida emocional é impagável. Então, transfere para esses líderes que você está sempre devendo e precisa estar ajudando, cumprindo, né? Ou seja, tudo que você faça não é suficiente, né? Tudo que você faz. Marta, ela acreditava que ela precisava fazer, trabalhar, e muitas pessoas feridas e abusadas religiosamente pensam que só o serviço dela importa para Deus. Bom, já falamos muito sobre abusos, já falamos um pouco agora sobre abusos emocionais. Isso não precisa ser só a figura eclesiástica. Qualquer pessoa que se acha investida de conhecimento religioso, ela tem esse poder de manipular a fé. E geralmente são pessoas muito carinhosas, são pessoas usam bem a palavra, são pessoas que conhecem bem as escrituras, tanto é que vão usar as escrituras para manipular. Usam textos fora de contexto. Usam, né, por exemplo, um texto conhecido como de Maria com seus filhos chegando àquela casa cheia e procurando seu filho Jesus. E ele diz, né, cumprindo uma palavra profética, onde está a minha mãe e meus irmãos? Esses são os meus irmãos e a minha mãe, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E usa isso para manter o sistema de seitas, onde pessoas rompem os relacionamentos familiares e entram nessas seitas, vendem o que tem, doam tudo o que tem, são escravas, trabalham a troco de comida e de serviço. Existem mulheres que também emprestaram seus úteros e engravidaram com líderes de seitas religiosas que criam, que iam gerar crianças semelhantes a deuses, né? Então, muitos adoecimentos acontecem nesses lugares que a gente não tem noção, né? Nesses 40 e tantos anos, nós ouvimos muitas confissões de pessoas que diziam: eu acreditava que Deus estava nesse negócio, né? E a maior parte dessas feridas são causadas na infância. Claro que elas podem ocorrer em outros momentos da nossa vida adulta, na adolescência, através de algo inusitado, de uma perda muito forte que aconteça na vida adulta. Mas a maior parte dessas feridas, elas ocorrem e o inimigo lança esses dardos inflamados na infância.
né? Colocando essa fragilidade, essa dependência da pessoa nunca se imaginar vivendo sem o outro. Veja alguns exemplos de pessoas que saíram de determinadas denominações religiosas. Elas não conseguem se vincular a nenhuma outra. Por quê? Porque a imagem do grande Pai ficou no outro lugar. Então, eles não conseguem olhar Deus, olhar Jesus, olhar a palavra em outra comunidade cristã, porque a imagem de relacionamento paternal ficou no outro lugar. E elas se sentem extremamente solitárias, né? Vamos seguir aqui. Bom, muitos textos são usados, né, fora de contexto, e um daqueles textos que são isso mesmo, usam isso para transar com as mulheres, né, abusarem das mulheres e fazem isso de uma forma muito perversa. Há um texto também em Mateus 10 que diz que aquele que ama mais o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Outro texto que as pessoas usam é Mateus 10, 36, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós sabemos que Deus ama a família. Deus ama e nos dá orientação para amar, honrar pai e mãe. Eu costumo dizer para os jovens e adolescentes, se seu pai não abençoa, que você esteja em determinada comunidade cristã, espere o tempo. Espere o tempo do Senhor convertê-los, espere o tempo do Senhor permitir e ore por estratégia. Deus ama as famílias e Deus não quer ruptura nas famílias. Então, quando alguém da parte de Deus diz para você destruir a sua casa, a sua família, se apartar de pai, mãe e irmãos, não olhe isso como vindo da parte de Deus. Deus não faz dessa forma, né? Então, Deus ama o cuidado. Então, a primeira coisa que precisa fazer, né? Como achar, então, um remédio da cura da dependência religiosa? Eu preciso me perguntar quem eu sou em Cristo Jesus. É a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como eu ouço a voz de Deus? Eu ouço a voz de Deus somente pelos louvores? Se não tiver mais microfone, bateria, louvor, se não tiver esse aquecimento, essa dança, Deus não vai falar comigo. Se não houver pregador no culto à noite, se eu precisar chegar na casa do Senhor, me sentar e dizer, Deus fala comigo, eu vou sair sem ouvir a voz de Deus? Eu dependo de circunstâncias, de pessoas, para ouvir a voz de Deus? Eu tenho que fazer um ritual de recolhimento, porque Deus não pode falar comigo no ônibus, na multidão, no banheiro, no banho. Enquanto eu estou aqui, Deus fala, querido. Deus fala de diversas maneiras. Então, eu preciso entender quem eu sou e como Deus fala comigo. Deus falou comigo hoje às 5 da manhã. Enquanto eu escrevia esse material, quando eu me preparava para vir para cá, Deus falou comigo. Deus disse para mim, fala para o meu povo que eu sou o único Abba. Eu precisei uma única vez de alguém que fizesse a ponte. E ela foi tão bem feita, que ela foi feita na cruz. Hoje nós não precisamos mais de ponte. Não precisamos de nenhum outro intercessor que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Qualquer outras pessoas são vasos e instrumentos na mão do Pai para nos ajudar. Assim como eu aqui estou sendo um instrumento nas mãos de Deus, como Mônica, ao abrir essa sala, foi um instrumento de Deus. Mas nós não podemos ser dependentes. Pastora, se amanhã a senhora não puder estar aqui, Deus vai continuar falando. Deus vai falar de diversas formas no seu coração. Deus vai falar pela palavra, Deus fala pela natureza, Deus fala pelos nossos sentimentos e as nossas emoções, Deus fala de diversas formas. Então, eu preciso entender quem eu sou e como Deus fala comigo. Eu preciso conhecer a natureza do meu Abba, do meu Pai. Que Deus, ele não fica de mal comigo porque eu fiz uma coisa errada. Deus não vira o rosto, a única vez que Deus virou o rosto na história da humanidade. Que Deus não conseguiu olhar para a terra e ver Jesus foi quando o pecado meu e seu estava sobre ele. Depois disso, Deus não vira o rosto.
Deus não se esconde, Deus não fica de mal, Deus não dá o dedinho como eu e você fazemos. Deus suporta as nossas transgressões e Deus suporta o nosso arrependimento, né? Então, nós precisamos entender que feridas foram essas. Que feridas foram essas? Quem fizeram essas feridas? Um dia, no meu processo de cura das minhas memórias infantis, onde eu fui surrada de uma forma injusta, de uma forma perversa, porque toda a raiva do meu pai estava projetada em mim através das mãos da minha mãe. E foi feito um obsesso nas minhas costas, porque o sapato era aquele sapato de plástico, com aquele salto de plástico, né? E aquele salto batendo repetidamente nas minhas costas fez uma ferida, virou um abscesso, e eu precisei ser internada para abrir aquele abscesso e tirar todo aquele pus. E eu me lembro que uma vez, sendo curada, eu fui levada pelo Espírito Santo na minha memória traumática, e eu via Jesus do lado da cama daquela criança de 8 anos, que com medo de falar para o médico que havia apanhado da mãe num acesso de fúria e de raiva, que na verdade eu nem lembrava o motivo pelo qual eu tinha sido surrada. E o Espírito Santo, junto com Jesus, disse: filha, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu choro por causa da sua dor. E eu vi Jesus colocando a mão dele ali, curando essa ferida, essa memória que marcou, a ponto de eu fugir de conflito, fugir de briga, não por medo, mas por lembrar que uma pessoa raivosa, uma pessoa furiosa, ela é capaz de fazer coisas das quais ela se arrepende profundamente. E depois, ao ser interpelada pelo médico, né, sobre aquela ferida, minha mãe não confessou, é claro, mas eu vi as lágrimas dela chorando muito. E a partir daquele dia, nunca mais minha mãe me bateu assim. Eu acho que ela se lembrava, né, de que aquele foi um momento de fúria. Mas Deus precisou voltar comigo na vida adulta, aquela memória infantil. Aquele momento de solidão que eu estava ali, me sentindo órfã de pai e de mãe. Então, Satanás se aproveita desses momentos, quando nós temos as nossas feridas traumáticas, muitas delas encobertas, e alguém da parte de Deus se aproxima de nós e começa a falar do Evangelho, falar desse amor, né? Então, ter essa consciência de que as nossas memórias podem ser portais para essas feridas se instaurarem e as pessoas nos manipularem através da fé. E dizer: olha, eu sou tão boa com você, eu fiz tanto por você, eu te ajudei quando você mais precisou. Querido, Jesus nos dá um exemplo tão lindo. O que a tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa saber. Então, aquele que faz o bem não precisa de nota promissória. Quando alguém escreve uma nota promissória de algo que eu fiz, na mesma hora eu digo: rasga. Você só me deve o amor. Se amanhã ou depois ninguém lembrar de mim, não importa, os meus feitos estarão escritos diante do Pai. E o Pai que tudo vê nos recompensará. A recompensa humana não será suficiente diante de tudo que nós fizemos, né? Então, nós precisamos entender que há remédio e a cura para a dependência emocional, na restauração da imagem perdida. E outra coisa que nós precisamos, o próximo passo é entender planos e propósitos de Deus. Se hoje eu posso estar falando da minha cicatriz para você, se eu posso estar falando de uma criança que foi extremamente ferida, mas que pôde amar e cuidar da sua mãe com amor tão profundo, uma filha que sente saudade da mãe todas as vezes que faz um grande feito, é porque Deus cura, querido. Deus cura, e é preciso entender esse plano. Se eu posso falar da minha cicatriz hoje, que não dói, é porque eu entendi o plano e o propósito daquele sofrimento. Eu entendi que Deus tira lucro do meio das minhas dores. Deus pode me fazer como árvore frondosa na vida de outras pessoas. Deus pode fazer com que a minha dor vire fruto para alimentar outras pessoas. Então, entender isso e ter paciência no nosso processo de libertação também é extremamente importante. Por quê?
porque não há fast food nas nossas emoções. As marcas estão ali. Enquanto eu contava essa história de abuso físico para vocês, eu me lembrava detalhes, sei a cor do sapato de plástico que a minha mãe usou. Lembro do lugar, lembro da casa, lembro de tudo, mas não dói. Não dói, porque Jesus curou, mas foi fácil? Não. Foi rápido? Não. Foi um processo lento, foi processual, um dia de cada vez, né? Busquei ajuda de pessoas especializadas, fui buscar psicólogos cristãos, muitas e muitas vezes dependi da minha conselheira, que foi uma mulher de Deus, Dona Margarida, na Igreja Batista em Lages, da minha cidade. Uma mulher tão amorosa que diz, filha, fica debaixo da obediência dos seus pais. No tempo certo, Deus vai te tirar desse lugar tóxico, desse ambiente, vai te colocar numa família, para que você servir ao Senhor com liberdade. E assim foi. Ao me casar, no dia 20 de dezembro, né, de 1980, quando foi dia 2 de janeiro de 81, eu batia na porta da igreja congregacional em Angra dos Reis e dizia, eu quero estar na comunhão com o Pai, junto com os meus irmãos. Ah, você está aceitando Jesus? Não, eu já aceitei com 12 anos. Eu só quero estar de volta na mesa, junto com o Pai. Busque ajuda, busque grupos de apoio, busque pessoas que possam te aconselhar. Deus vai te libertar de todo engano, de toda mentira. Relacionamento não pode nos trazer medo. Se você tem medo de não ser amado, se você tem medo da outra pessoa não gostar mais de você, porque você disse não, questione esse amor, questione essa relação. Porque quem ama, ama incondicionalmente. Quem me ama com os meus sorrisos, com o meu mau humor, com as minhas tristezas, com os meus efeitos, que são muitos. Quem nos ama não ama só parte de nós, nos ama por inteiro. Então, se essas pessoas condicionam o amor, se você não fizer assim, eu não vou te amar, questione esse amor. Ou se você, para me amar, precisa me dar isso, questione esse amor. Amor não se troca com dinheiro, com corpo, com culto. Pastor, eu não posso ir ao culto, então Deus não vai te amar. Mentira. Deus não nos ama por causa dos nossos ofícios religiosos. Deus não nos ama por causa do tamanho da nossa oferta. Deus não nos quer refém de nada nem ninguém. Por isso eu quero que você pegue Deuteronômio 6, a partir do versículo 5, escreve na sua casa, escreve em algum lugar, escreva na sua agenda, na sua Bíblia. Eu, a partir de hoje, vou amar o Senhor meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha força. Eu tenho certeza que Deus há de te curar. E se você está numa situação de abuso hoje, que ainda não consegue sair, hoje é o primeiro passo. Hoje é o primeiro passo. Eu gosto de um texto que Jesus diz para nós, basta a cada dia o seu mal. O mal de hoje vai passar. O mal de amanhã ainda não chegou. E nós não precisamos sofrer por males que ainda não existem. Talvez nunca existirão. Então, basta a cada dia o seu mal. Quero abrir esses minutos que nos restam para perguntas. Quem sabe tem alguma coisa que ficou equivocada, que você não compreendeu bem, que talvez ficou uma dúvida no seu coração, e se depender de mim, que você hoje seja curado e liberto. Alguma pergunta? Queria abrir os microfones. Não? Povo curado, abençoado, né, Mônica? Tá todo Tem uma mundo pergunta curado. aqui, pastora. Tem? Então vamos lá. Tem. Ó, até aqui, ó. Pastora, como saber quem sou em Deus quando está tudo bagunçado dentro de mim? Então, lembra da história do quebra-cabeça que eu falei lá atrás, quando eu comecei a falar sobre dependência emocional? Cada um de nós nascemos com um saquinho cheio de um quebra-cabeça.
E pense, não é só você que está com as emoções bagunçadas. Todos nós temos dias que as nossas emoções bagunçam, né? Tem dia que eu não quero falar com ninguém, eu quero ir para a cama, eu quero ficar lá quieta no meu canto. Por quê? Porque aquele dia é um dia que o meu quebra-cabeça está desorganizado. Então, a primeira coisa, querida, vá para a palavra, Nayara. A palavra diz que você é amada e você é filha, mesmo quando está tudo bagunçado dentro de você. Não fuja do processo. Você é amada mesmo com a bagunça que está dentro de você. Você é querida, você é aceita. Mas eu te convido, querida, a ir lá atrás, na sua memória traumática, achar aquela garotinha que em algum momento da sua história de vida ficou sozinha. Acolha essa criança, abrace ela, fale para ela que agora vai ficar bem, que você está estudando e você está aprendendo, e que você vai colocar ordem no seu mundo emocional, que você vai arrumar esse quebra-cabeça, mas que ela não precisa mais ficar assim, que você, adulta, vai cuidar dela. E passe um tempo com você. Pastora, como que eu passo um tempo comigo? Vá nas suas memórias. Vá nas suas memórias traumáticas, leva Jesus, convida Jesus para ir com você. Depois escreva sobre essa experiência, de lá naquela memória com Jesus. E dizer, Pai, muito obrigada por essa dor, porque eu vou transformar essa dor em amor. Vou contar para outros e vou ajudar outras pessoas. Fazer esse processo de retrospectiva emocional, junto com Jesus. Ler a palavra e saber que eu sou filha, eu sou amada, eu fui adotada, e ninguém rasga a certidão de nascimento e apaga o nome. Você pode rasgar o papel, mas você não tira o seu sobrenome da sua certidão. Está lá, da sua carteira de identidade, para sempre, né? Então, Nayara, se sinta amada por essa igreja aqui. Você é filhinha, você é querida, você é princesa, tá? Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço esse carinho. Rosana, muito obrigada por esse amor me contagia, me dá força para continuar, né? Muito obrigada, muito obrigada. Amém. Eita, ainda estou respirando aqui. Quando a gente entende os planos e os propósitos do Senhor, as coisas ficam mais simples. Como diz a pastora, fica simples assim. Obrigada por você estar aqui, quase 30 pessoas na sala, a essa hora da manhã, hein? Louve ao Senhor por isso. Hoje, às 20 horas, nós temos viagem eletrizante com Cintia Tanuri. Coloque seu telefone para despertar e venha aprender um pouquinho mais. Viu? Temos 2 minutos, quero pedir para minha pastora orar. Silmara, você quer perguntar? Não, eu só queria contribuir com a Nayara, falar para ela que não sei a dor dela, mas o que machucou ela na infância foi alguém que era machucado, então ela repete padrão, ela não fez na intenção de machucar, ela tem também um trauma da infância, então repete padrão. Então, quando ela voltar nessa memória, ela olhar com amor, que a pessoa que machucou, ela foi machucada, então ela não consegue fazer diferente. E existe amor nessa pessoa. Então, ela tem que amar a pessoa e não os atos dela. Eu amo a minha mãe, mas não amo o ato dela. Amém, amém. Olha aí, uma dica de ouro, a gente dá aquilo que a gente tem. Vem para cá, minha pastora, vamos orar nessa manhã. Papai, muito obrigada. Obrigada por esse tempo de cura, por esse tempo onde o Senhor nos conecta uns aos outros em amor, e o Senhor diz para nós, somos dependentes do Teu Espírito Santo, nos liberta de nós mesmos, das nossas figuras paternas, tão destituídas, Senhor, de amor também. Nos liberta de palavras que foram ditas a nosso respeito. Nos liberta, Senhor, dessas feridas que ainda sangram e deita bálsamo de Gileade em nós, para que possamos sair daqui hoje mais fortalecidas, sabendo quem o Senhor é, sabendo quem nós somos, sabendo que independente dos nossos atos, o Senhor nos ama e nos toma pela mão direita. Por isso, abençoa o dia de hoje, que seja um marco na nossa memória de cura, de libertação. Eu abençoo meus irmãos
com a libertação na mente e nas emoções. Eu declaro que a graça, que o amor de Deus, que a doce comunhão do Espírito está sobre nós, está sobre o Israel de Deus, está sobre a igreja online aqui reunida, está sobre o Brasil e a nossa nação, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Gratidão, queridos e queridas. Beijo. Beijo no coração de vocês até às 20 horas, viu? Beijo grande.